Muito boa tarde. Hoje trouxemos à conversa o Dr. Fernando Mesquita, psicólogo clínico e sexólogo. Um profissional também muito conhecido na televisão em Portugal. Dr. Fernando Mesquita, muito obrigado por ter aceito o convite da PsicoTV para hoje. Obrigado pelo convite. Pois bem, hoje conversamos acerca de sexualidade com o Dr. Fernando Mesquita e como primeiro tema gostava de introduzir qual será a ligação da psicologia à sexologia e no que pode beneficiar a população. Ok, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, a sexualidade é um aspecto essencial para o bem-estar pessoal. Portanto, se nós, enquanto psicólogos, estamos a trabalhar numa área do bem-estar, essencialmente, a parte da sexualidade, sem dúvida, que é muito importante também ser trabalhada. Muitas vezes, muitos assuntos que nos são apresentados enquanto terapeutas de casal ou até a terapeutas individuais têm por base algumas questões sexuais. E aí a sexualidade é muito importante também ser trabalhada em grande parte dos assuntos que são apresentados pedidos de ajuda. Dr. Fernando, hoje passamos tempos diferentes do que tínhamos, do que o ser humano estava habituado. Antes, durante, pós-Covid-19, a sexualidade como era, como está, o que poderá vir a ser e o que poderá ser alterado. Será, ou se será alterar alguma coisa. Okay. Em termos de comportamentos sexuais, ainda é cedo para nós podermos dizer que houve algum tipo de alteração de comportamentos desde a situação do Covid-19. De facto, temos algumas situações de pessoas que estão a ter muito mais cuidado em termos de interação sexual, principalmente quando estamos a falar de uma interação sexual com pessoas estranhas, ou seja, one night stand ou até conhecimentos através da internet. Portanto, há pessoas que já estão a ter muito mais precaução em relação a isso, apesar de que também já tínhamos algumas que tinham esse tipo de comportamento. Não nos podemos esquecer que temos a questão do Covid, mas também temos as doenças sexualmente transmissíveis e é algo que também, de alguma forma, leva muitas pessoas a terem os devidos cuidados. Portanto, aqui temos, de facto, algumas alterações que podem ser verificadas, mas depois também temos em termos do próprio casal. O que me acontece atualmente é, por exemplo, as pessoas ainda, como um pode, por exemplo, estar em casa em teletrabalho, o outro vai trabalhar fora de casa, e aqui pode, de facto, acontecer alguma insegurança no sentido de não saberem se algum deles está contaminado ou não. E aqui temos alguns cuidados. Mas penso que os efeitos de toda esta situação, a existirem, só vamos conseguir verificá-los daqui a alguns tempos. Manipuladores sexuais também existem? Sim, de facto, não quer dizer que todas as pessoas sejam manipuladores sexuais, mas existem vários tipos de personalidade. E uma delas podem ser precisamente os manipuladores sexuais. Ou seja, em que sentido é que nós podemos identificar um manipulador sexual? Quais é que são as intenções deste tipo de pessoas? Temos pessoas que, por exemplo, apenas estabelecem relações com outros com este objetivo de terem uma noite de sexo e sem se importarem em termos emocionais e da própria relação que podem estabelecer com as outras pessoas. Ou seja, os objetivos são apenas por esta via. Depois também podemos ter pessoas que de facto utilizam a parte sexual como algo para se sentirem melhores de autoestima. Há pessoas que sentem-se mais valorizadas quanto mais conquistas amorosas tiverem. Ou seja, é algo que, em termos de autoestima, é alimentado por fora e não por dentro. Enquanto que a nossa autoestima é algo que deve ser do próprio. Não devemos fazer depender a nossa autoestima de um terceiro, mas sim de nós próprios, sentirmos bem connosco, e o outro será um acrescento à nossa felicidade e não é o único elemento que nos faz sentir felizes. Pois bem, nesta altura que estamos todos em casa, a maior parte das pessoas ficaram em casa. Para casais que estão hoje em dia 24 horas juntos, onde antes passavam um pouco mais de 8 horas, 10 horas, e durante esse espaço de tempo seria a dormir, quais são os riscos para esses casais, se é que existem?
aquilo que eu costumo dizer é que tudo depende da forma como nós encaramos esta situação. Ou seja, se nós encararmos isto como uma oportunidade para estarmos mais tempo com a nossa família e com o nosso parceiro ou a nossa parceira, isto poderá, de alguma forma, ajudar a fortalecer a relação. Se, por outro lado, encararmos isto como algo que é uma obrigação, a possibilidade de ficarmos mais estressados, mais ansiosos, mais irritáveis, vai se repercutir depois na própria relação. Portanto, temos aqui duas situações que podem variar de acordo com a forma como nós próprios encaramos toda esta situação de estarmos 24 horas com o parceiro ou com a parceira. Aquilo que se tem verificado, de facto, é que aqueles países que já estão a sentir os efeitos do desconfinamento, o aumento de pedidos de ajuda em termos de terapia conjugal ou até mesmo situações de divórcio têm aumentado, porque de facto muitas pessoas não souberam gerir a ansiedade e o stress que toda esta situação causou. Isto porquê? Porque até ao início do confinamento nós tínhamos determinado tipo de estratégias para lidar com o stress. Por exemplo, face a uma situação que nos estava a incomodar, nós eventualmente poderíamos ir jantar fora com os amigos, podíamos ir ao cinema, podíamos ir dar uma volta ao jardim, e todas estas oportunidades deixaram de existir. E muitas pessoas ficaram sem essas estratégias para lidar com o stress, tiveram de encontrar novas estratégias para lidar com o stress e nem todas conseguiram encontrar essas estratégias e isso aumentou a sua ansiedade e de alguma forma também os conflitos em termos da relação com o casal. Sendo assim, existe um risco de aumento de divórcios em Portugal, como aconteceu noutros países? Eu atualmente já começo a identificar muitos pedidos de ajuda nesse sentido. Não em termos do divórcio, mas de casais que, face a esta situação, sentiram que a relação não estava muito bem e que precisam de ajuda para ultrapassar as suas dificuldades. Isto, de alguma forma, também os ajudou a olharem mais para dentro de casa, para ver os problemas que estavam dentro de casa e, de alguma forma, isto poderá ter levado a que procurassem ajuda mais facilmente. Se calhar, enquanto estavam direcionados mais para fora, mais dedicados ao trabalho e, eventualmente, as tais 8 horas que estávamos aqui a falar, dedicadas à família, ou pouco mais do que isso, não havia espaço para nós identificarmos estes problemas. E isto poderá ter, de alguma forma, ajudado estes casais também a identificar os problemas, a verem que a relação pode ser mais uma prioridade que têm na sua vida e não tanto o trabalho, e isto poderá, de alguma forma, ajudar estes casais a ultrapassar essas dificuldades. Esta mudança de prioridades também deu lugar a que eles vissem de outro ângulo, não é? Eu penso que sim, ou seja, muitas vezes até então nós estávamos muito virados para os estímulos externos. O telemóvel constantemente, o ir à rua, o ocuparmos tempo com o ginásio, estávamos muito focados nos estímulos externos. Este tempo que ficámos fechados em casa permitiu-nos não só também estar ao telemóvel e estar em contacto com outras pessoas através das redes sociais, mas também nos deu tempo para dedicarmos a nós, a ver aquilo que nos faz falta, a forma como nós nos estamos a sentir. E estas pessoas, eventualmente, podem ter crescido muito em termos da sua própria autoidentificação e saberem aquilo que realmente lhes faz falta e aquilo que precisam. E sem dúvida, quando uma relação não está suficientemente boa, se nós dedicarmos um tempo a isso, vamos identificar que algo não está bem, então precisa de ser trabalhado. Não só os divórcios poderão vir a aumentar, mas também os bebés poderão vir a aumentar. Poderá também ser uma faceta benéfica. Isso lá está, é a tal questão dos dois lados que eu tinha falado há pouco, não é? Se nós vemos isto como uma obrigação, muito provavelmente vamos cair para o lado dos divórcios e dos conflitos da relação. Se nós virmos isto como uma oportunidade de estar com o nosso parceiro ou a nossa parceira, eventualmente o tal baby boom que tanto se diz que poderá acontecer, vai realmente acontecer. Vamos ver. Gostaria que fosse mais do lado positivo do que do lado menos bom. Como todos nós. O tema que vou apresentar a seguir, Covid-19 poderá vir a alterar o comportamento a nível sexual do ser humano? Não só na parte de casal, mas até dos solteiros e
e das pessoas que Em estão. termos gerais. Em termos gerais. Eu penso que ainda é cedo para nós podermos dizer que existe, de facto, uma alteração em termos dos comportamentos, não só enquanto casal, como pessoas que não têm relações e que têm contacto sexual com outras pessoas. Mas, de facto, este período, pelo menos enquanto casal, de alguma forma, muitos casais também não tiveram muito contacto sexual e permitiram, desta forma, alimentar mais a parte emocional e a intimidade, que não propriamente enquanto sexo propriamente dito com penetração. Há muitas formas de termos sexualidade e, se calhar, estes casais alimentaram a sexualidade nestes campos mais emocionais do que físicos. E isto, se realmente aconteceu, poderá ser um mais-valia de toda esta situação se houve esta alteração de comportamento. Depois também penso que, enquanto aquelas pessoas que procuram parceiros ou parceiras através das redes sociais, e de alguma forma viram a possibilidade de estar em contacto físico com outros mais limitada, também se calhar deu-lhes mais algum tempo para conhecer melhor as outras pessoas e de alguma forma tirarem o benefício disso, ou seja, de facto, se a outra pessoa está interessada em algo mais profundo connosco, vai dedicar tempo a este investimento. Se for uma coisa mais física, muito provavelmente não está tão interessada em dedicar tempo para nos conhecer. E se realmente quem está à procura de alguém de uma forma mais prolongada, de uma relação mais profunda, se calhar esta será a oportunidade para que isso aconteça. Ou seja, ver que realmente as outras pessoas estão interessadas em estabelecer um contacto e a partir daí aumentar uma relação amorosa ou não. Nós tivemos esta alteração em termos de comportamentos não sexuais, mas até sexuais, com o início da digitalização e das redes sociais, onde se investiu em outras formas de encontrar parceiros e até uma modificação. Daí também esta pergunta, se poderá ser também outra vez, ou não, um modificador de comportamentos. Há pessoas que, por exemplo, uma das vantagens das redes sociais é, de facto, permitir-nos conhecer muitas pessoas e a multiplicidade de pessoas é enorme, não é? Isto tem um risco, de alguma forma, há pessoas que podem ficar presas a este padrão contínuo de procurar pessoas novas, e isto pode ser um risco neste sentido, e não alimentar suficientemente a relação emocional com outros, mas por outro lado tem um aspecto bom. De facto, nós, antes de entrarmos neste período de Covid, criticávamos muito as redes sociais e criticávamos muito o tempo que dedicávamos à internet, e agora finalmente parece que vimos que toda esta nova tecnologia nos ajuda de alguma forma, de uma forma positiva, não é? E se calhar é aqui o lado bom da informática que nós podemos utilizar. Por exemplo, casais que não tiveram a oportunidade de estar juntos por algum motivo ou porque estão a trabalhar, que já existia, e que encontraram aqui novas formas de estarem juntos intimamente através à distância, não é? Pode acontecer e de facto falarmos com familiares e amigos, portanto temos aqui uma grande variedade de situações que as redes sociais nos ajudam. Agora, em termos da própria internet, ela permite-nos uma multiplicidade de situações, e aqui temos um padrão que nos permite, de alguma forma, encontrar pessoas que vão de acordo aos nossos gostos. Portanto, temos aqui, vamos, por exemplo, considerar alguém que tem um determinado tipo de gosto particular em termos de sexualidade. A internet, dificilmente nós não vamos encontrar alguém que tenha o mesmo gosto connosco. E aqui permite-nos, de alguma forma, identificar pessoas com o mesmo tipo de gostos e, de alguma forma, alimentar um bocado todos os nossos desejos e fantasias em termos sexuais. O que veio a ser bastante benéfico e hoje deixou de ser, começou a ser mais uma certeza até. Sim. Dr. Fernando Mesquita, para terminarmos por hoje, esta conversa tem sido bastante produtiva e penso que vai ajudar muitas pessoas até a entenderem como estão, se
e o que estão a passar, porque às vezes estamos a passar por situações e não nos parecem difíceis, esquisitas, fora do contexto, e não nos estamos a perceber bem porquê, e penso que esta conversa poderá ajudar muitas pessoas nesse contexto. Daí eu deixar-lhe este repto de qual é o conselho que deixa a quem está confinado em casa, tanto aos solteiros como aos casais, para manterem saudáveis os seus hábitos sexuais e a própria sexualidade, porque a sexualidade não é só o ato sexual, é todo o contexto. A sugestão que eu vou dar não é minha, foi-me dado também por outros colegas, mas que eu acho que é muito importante. São 3 aspectos que nós devemos ter em consideração. A primeira é que isto é uma situação transitória, ou seja, tem um princípio e um fim. Nós não vamos estar constantemente nesta situação de confinamento e nesta situação de constante alerta. Começamos a ver aos poucos o fim da situação com o desconfinamento. Depois é importante que as pessoas também tenham consciência de que devem viver o momento presente, ou seja, face à situação, devem procurar aproveitar da melhor forma aquilo que está a acontecer. Não estarem tão preocupadas com as questões do futuro. Isto é muito característico dos ansiosos, não é? Aquelas pessoas que estão muito preocupadas com as situações do futuro, nem estarem tão preocupadas com as situações do passado, sobre aquilo que fizeram e que estão arrependidas ou que não fizeram e gostariam de ter feito, que também é muito característico das pessoas deprimidas. E aqui é estarmos focados no presente. Eventualmente existem riscos, sem dúvida, em relação ao emprego, em relação à capacidade económica do próprio país, mas vamos aproveitar neste momento para nos enriquecer, não só em termos, por exemplo, de formações que podemos fazer através da internet, em estar em contacto com familiares e amigos, em estar mais próximos do nosso parceiro ou da nossa parceira e dos nossos filhos. Então, vamos aproveitar ao máximo o presente. E depois a última estratégia que é importante é termos em consideração que até este momento nós tivemos várias estratégias para lidar com as adversidades e conseguimos estar vivos até agora. E, portanto, temos que encontrar novas estratégias. Nós temos a capacidade, nós seres humanos temos muita capacidade de adaptação. E aqui é precisamente isso, ou seja, vamos, perante esta situação, vamos procurar a melhor forma de lidar com a situação e em breve estaremos todos muito livres e espero eu, felizes. Dr. Fernando Mesquita, muito obrigado. Foi uma conversa bastante positiva e, sem dúvida alguma, vai enriquecer ainda mais todos os que seguem o canal e todos os que, por alguma razão, possam estar pensando poderá estar a acontecer na sua vida e às vezes um simples clique, o saber que tem alguém que poderá os ajudar a encontrar as ferramentas necessárias para solidificar a sua relação com o parceiro ou mesmo outros aspectos da sua vida é bastante importante. Muito obrigado e uma boa tarde. Obrigado.